A gente para ouvir fofocas. Oi, eu sou Cláudia Alvim e essa é a segunda aula de Engenharia de Storytelling. A gente para ouvir fofocas. A gente passa horas vendo uma série. A gente chora por um personagem que nem existe. A gente emociona com um casal que nunca conheci. E a pergunta é: por quê? Por que uma história prende tanto a nossa atenção? Porque uma simples frase pode passar despercebida, mas a mesma informação, quando vira história, fica na nossa cabeça por anos. Por que o ser humano é tão fissurado em histórias? A resposta é muito mais profunda do que parece. Não é só cultura, não é só entretenimento, é biologia. Seu cérebro foi construído para prestar atenção em histórias. E hoje eu vou te mostrar por quê. Na aula anterior, eu te falei que storytelling não é apenas contar histórias, mas transformar uma informação comum em uma experiência que prende, emociona e fica na memória. Hoje nós vamos entender o que acontece por trás disso. Porque quando uma história é bem contada, ela não entra apenas pelo ouvido, ela entra pelo corpo, ela ativa imagens, ela desperta emoções, ela muda o ritmo da sua atenção. E em alguns casos, ela muda até a forma como você toma decisões. E isso acontece por dois motivos principais. O primeiro deles é que histórias funcionam como uma simulação de vida. E o segundo é que histórias ativam um verdadeiro coquetel químico no cérebro. Vamos começar pela simulação. Antes de termos livros, filmes, redes sociais, palestras, vídeos no YouTube, nós tínhamos uma coisa muito poderosa: a tradição oral. As pessoas aprendiam ouvindo. Imagina só nossos ancestrais vivendo em grupos, ambientes cheios de perigos reais. Animais, fome, frio, doenças, rios, florestas, inimigos, escassez e por aí vai. Naquele contexto, ouvir uma história não era distração, não era entretenimento, era sobrevivência. Se alguém dizia: cuidado com aquela região, um animal atacou uma pessoa lá ontem, aquilo não era apenas uma informação, era um treinamento mental. Quem prestava atenção aprendia sem precisar passar pelo perigo. Quem ouvia a história conseguia imaginar a cena, antecipar o risco e evitar o erro. Ou seja, a história permitia que o cérebro ensaiasse uma situação sem viver aquilo de verdade. Era mais ou menos assim: eu nunca fui atacado por esse animal, mas agora eu sei o que pode acontecer. Isso é uma das grandes forças do storytelling. Histórias são simuladores de vida. E elas permitem que a gente viva experiências sem sofrer as consequências reais. É por isso que um filme de suspense acelera seu coração, mesmo você estando seguro no sofá. É por isso que uma cena romântica pode te fazer suspirar, mesmo você sabendo que são atores. É por isso que uma história triste pode te fazer chorar, mesmo sabendo que aquilo foi escrito por alguém. Porque o cérebro não reage apenas ao fato, ele reage à experiência imaginada. E quando a história é bem construída, essa experiência parece real o suficiente para mexer com você. Agora pensa comigo. Antes da escrita, muito conhecimento precisava ser transmitido pela fala. Onde encontrar água? Quais plantas eram perigosas? Como caçar? Como fugir? Em quem confiar? Quais eram as regras que mantinham o grupo unido? Então, contar histórias era uma maneira de preservar conhecimento. E não só conhecimento prático, mas também valores, medos, crenças, rituais, regras sociais. É por isso que toda cultura tem mitos, lendas, narrativas sagradas, heróis, vilões, símbolos e histórias de origem.
Na Grécia Antiga, os mitos explicavam o mundo. Na Bíblia, muitas mensagens são transmitidas por meio de narrativas, parábolas, jornadas humanas. Nas pinturas rupestres, vemos cenas de caça, animais, rituais e registros visuais que funcionavam como uma forma primitiva de narrativa. Antes mesmo de escrevermos com palavras, já estávamos contando histórias com imagens. E isso é fascinante, porque mostra que storytelling não é uma técnica moderna inventada pelo marketing. Storytelling é uma técnica humana antiga. Talvez uma das mais antigas. A história ajudou o ser humano a aprender a cooperar, a sobreviver. E isso nos leva a um ponto crucial. Histórias também criam coesão social. Um grupo que compartilha as mesmas histórias passa a vivenciar os mesmos valores, as mesmas referências, os mesmos medos, as mesmas esperanças, as mesmas regras. E isso é poderoso. Porque o ser humano não sobreviveu por ser o mais forte fisicamente. Ele sobreviveu porque aprendeu a colaborar. E, para colaborar, as pessoas precisam acreditar em alguma coisa em comum. Uma história compartilhada cria pertencimento. Ela diz: nós somos este grupo. Nós acreditamos nisso. Nós protegemos aquilo. Nós evitamos esse perigo. Nós caminhamos juntos. Agora, traz isso para o mundo de hoje. Uma marca forte não vende apenas produto, ela vende uma história. Um professor marcante não transmite apenas conteúdo. Ele cria uma experiência de aprendizado. Um líder inspirador não entrega apenas instruções, ele dá sentido ao caminho. Um celebrante de casamento não lê apenas um texto bonito. Ele transforma a trajetória do casal em memória coletiva. E é por isso que storytelling domina o mundo. Porque o mundo real é cheio de fatos soltos. Mas a história organiza esses fatos. Ela cria começo, meio e fim. E ela cria causa e consequência. Ela pega acontecimentos aleatórios e transforma em significado. Sem história, a vida parece uma sequência de eventos, mas com história ela ganha sentido. Agora, vem a parte mais impressionante. Além de funcionar como uma simulação de sobrevivência, uma boa história também mexe com a química do cérebro. É aqui que entra o famoso coquetel químico do storytelling. Quando você ouve uma história bem contada, seu cérebro pode liberar substâncias associadas à atenção, empatia, curiosidade, recompensa, alívio, tensão. E é por isso que uma história prende mais do que uma explicação fria. Porque ela não conversa com o raciocínio, ela conversa com o corpo inteiro. Vamos entender isso de um jeito mais simples. A primeira substância importante é o cortisol. O cortisol ele aparece quando existe tensão, risco, conflito, expectativa. Ele é o hormônio do alerta. Na história, ele surge quando uma coisa está em jogo. Quando você pensa, e agora? Será que vai dar certo? Será que eles vão conseguir? Será que ela vai perdoar? Será que ele vai chegar a tempo? Esse momento prende a atenção porque o cérebro entende que existe algo importante acontecendo. Sem tensão, a história fica morna. Sem conflito, a história escapa. É por isso que uma boa história quase sempre tem algum tipo de problema, obstáculo, uma dúvida, um desejo, até um vilão. Não precisa ter uma tragédia, não precisa algo assim tão forte, mas precisa haver um movimento. Alguma coisa precisa estar em jogo. Pensa numa cerimônia de casamento. Se eu digo apenas, eles se conheceram no trabalho, é uma informação, ótimo. Mas, se eu exploro mais,
e coloco alguma tensão? Por exemplo, eles se conheceram numa fase em que nenhum dos dois estava procurando por amor. Ela achava que aquele seria só mais um dia comum. Ele também, mas às vezes a vida muda de direção, justamente quando a gente acha que nada vai acontecer. Percebeu? Agora, existe expectativa, existe clima, existe uma pergunta silenciosa. O que aconteceu depois? Isso prende. Isso abre um looping na mente. O cérebro quer fechar aquela história. A segunda substância importante é a dopamina. A dopamina, ela está ligada à recompensa, à curiosidade e à vontade de continuar. Ela aparece quando a história cria expectativa, quando existe mistério, quando existe uma jornada, quando você quer saber o desfecho. É o que faz você dizer, só mais um episódio. E 3 episódios depois você ainda está ali. A dopamina é uma das razões pelas quais histórias com perguntas abertas funcionam tão bem. Por exemplo, eles quase não ficaram juntos. Pronto. O cérebro acorda. Como assim? Por quê? O que aconteceu? Quem atrapalhou? Eles terminaram? Voltaram? Deu certo? A curiosidade é uma porta aberta. E o storytelling sabe usar essa porta muito bem. A terceira substância é a ocitocina. A ocitocina está muito ligada à empatia, à confiança, à conexão. Ela é uma das grandes responsáveis por fazer você se importar com alguém dentro de uma história. Quando você se identifica com um personagem, com uma dor, com uma escolha, com uma perda, com um sonho, você se conecta emocionalmente. Você deixa de observar por fora. Você entra na história. Você passa a fazer parte dela. É por isso que uma história bem contada faz você pensar: eu entendo essa pessoa. Eu já senti isso. Eu também teria medo. Eu também queria viver algo assim. E aqui está um ponto muito importante para quem trabalha com comunicação. As pessoas não se conectam apenas com fatos impressionantes. Elas se conectam com sentimentos reconhecíveis. Nem todo mundo viveu uma grande aventura, mas todo mundo já teve medo. Nem todo mundo já esperou uma resposta, mas todo mundo já quis ser escolhido. Todo mundo já se sentiu inseguro. Todo mundo já desejou pertencer. Todo mundo já viveu uma despedida, uma expectativa, uma mudança, uma esperança. A força do storytelling está em transformar uma experiência particular em uma emoção universal. No casamento, isso é muito claro. A história daquele casal. Mas quando ela é bem contada, todo mundo entende. A mãe entende, os amigos entendem, os padrinhos entendem, a avó entende. Por quê? Ali não se fala apenas sobre 2 pessoas. Fala-se sobre o encontro, a escolha, a construção, a parceria, o cuidado, o recomeço, família, futuro. A quarta substância que podemos citar é a endorfina. A endorfina está ligada à sensação de alívio, bem-estar. Ela aparece muito em momentos de humor, ternura, emoção liberada. Sabe quando uma cena cria tensão e de repente vem uma risada? Ou quando você segura o choro depois que se emociona? Ou quando a história chega a um ponto de resolução e você sente aquele alívio? Pois é, isso também faz parte da experiência. Uma boa história não mantém o público apenas em tensão, ela alterna. Ela cria ritmo, tensão, alívio, silêncio, riso, expectativa, resposta, profundidade, leveza. É isso que faz uma narrativa respirar, que tem uma lição muito importante. Uma história emocionante não precisa ser pesada o tempo inteiro. Na verdade, se tudo é intenso o tempo todo, o público cansa.
A emoção precisa de contraste. O riso abre espaço para o choro. A leveza prepara o coração para a profundidade. O silêncio valoriza a frase importante. A pausa faz a palavra pesar. É por isso que storytelling não é simplesmente colocar frases bonitas. É engenharia. É saber quando abrir uma pergunta, quando criar tensão, quando aliviar, quando aproximar, quando mostrar detalhes, quando acelerar, quando desacelerar, quando deixar o público respirar. Agora, talvez você pode estar pensando, tá, Cláudia, tem como a ciência provar que as histórias ativam tanto o cérebro? Tem. Pesquisas em neurociência mostram que quando nós ouvimos uma boa narrativa, áreas do cérebro podem ser ativadas, diferentes áreas, não só aquelas que estão ligadas à linguagem, mas se a história descreve uma ação, as áreas do nosso cérebro relacionadas ao movimento são acionadas. E se descreve um cheiro, um sabor ou uma textura, as áreas sensoriais elas vão entrar ali em jogo também. Se descreve uma emoção, as regiões ligadas à empatia e à experiência emocional também participam. Ou seja, uma história não é processada como uma simples frase. Ela é vivida como uma experiência mental. Existe também uma ideia muito conhecida na área da comunicação e da psicologia cognitiva. Informações dentro de uma história tendem a ser muito mais lembradas do que fatos apresentados de formas isoladas. E isso faz todo sentido. Porque quando fatos soltos competem por atenção, as histórias organizam essa atenção. É como se os fatos dissessem, guarda isso. Mas as histórias fizessem você querer guardar naturalmente, sem esforço. Eu posso te dizer, um casal se conheceu no trabalho, namorou, passou por grandes dificuldades e decidiu se casar. Você entende, é claro, mas talvez você se esqueça daqui a 5 minutos. Agora, vamos ver, olha bem a diferença se eu conto isso com uma narrativa de storytelling. Eles se conheceram em um dia aparentemente comum. Nenhum dos dois imaginava que aquela conversa rápida no trabalho seria a primeira cena de uma história, que ainda encontraria pedras no caminho, atravessaria mudanças de rota e exigiria escolhas silenciosas. Mas foi no dia a dia que eles construíram o que virou destino. E é por isso que eles resolveram se casar. Percebeu? A informação é parecida. Mas a segunda versão, ela cria movimento, imagem, cria tempo, expectativa. Ela cria a sensação de jornada. Isso é storytelling. E quando você entende isso, você começa a perceber que não basta ter uma boa história. É preciso saber revelar essa história. Porque quase toda a história humana tem elementos poderosos. O problema é que muita gente conta como se estivesse preenchendo uma ficha. Eles se conheceram em tal lugar, começaram a namorar em tal ano, noivaram em tal data, agora vão se casar. Ok, isso é cronologia, não é storytelling. Storytelling não pergunta apenas o que aconteceu. O storytelling pergunta o que isso significou, o que mudou, o que estava em jogo, o que eles sentiram, o que quase impediu, o que tornou esse encontro especial, o que essa história revela sobre eles. E é aí que a narrativa ganha alma. E aqui eu quero trazer isso para a prática. Ok? Vamos lá, imagine agora que você vai contar a história de um outro casal. A versão comum seria, eles se conheceram por amigos comuns. A frase fica até curta demais. Agora, com storytelling, eles chegaram naquele encontro sem imaginar muita coisa.
Era para ser só uma conversa, talvez uma noite comum. Mais uma pessoa apresentada por amigos. Mas, assim como muitas histórias que começam exatamente assim, sem anúncio, sem trilha sonora, sem nenhuma placa dizendo: preste atenção, sua vida vai mudar agora. Então, veja, isso foi engenharia de storytelling. Então, eu não inventei uma novela, eu dei sentido à informação. Eu transformei um dado em uma cena imaginável pelo cérebro. É essa cena que o seu cérebro guarda. Por quê? Em um casamento, principalmente, não basta dizer que duas pessoas se amam. O papel do celebrante é fazer as pessoas sentirem o peso, a beleza, a singularidade daquele amor. É transformar uma história que poderia ser contada em 2 minutos em uma memória que aquelas pessoas vão guardar por todos os dias da vida delas. E é por isso que storytelling é tão poderoso. Porque, no fundo, nós não lembramos apenas do que foi dito. Nós lembramos do que nós sentimos enquanto aquilo era dito. Na próxima aula, eu vou te mostrar uma das técnicas mais importantes para prender a atenção de qualquer público.